Cristiane Figueiredo. Aleluia. Siloé sendo Siloé, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A hora não nos espera, tem a apresentação no dia de hoje, o pastor já nos comunicou. Então, abra o exemplar da tua Bíblia Sagrada aí, de pé. Livro de Ruth, seu capítulo 1. Livro de Ruth, seu capítulo 1. Tenho certeza que Deus irá palestrar os nossos corações nessa noite. E eu te prometo ser bem sucinta naquilo que eu irei falar. Livro de Ruth, capítulo 1, vai dizer assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateu, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Repita comigo, quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficou assim esta mulher, desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela e as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porque o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E levantou ela com as suas 2 noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu no lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá. E você de pé, me ajude, coloca a tua Bíblia no banco. Tu vai ser profeta nessa noite, a gente vai ser bem breve nessa palavra. Isso, tu vai ser profeta de Deus para alguém hoje. Vira para quem está do teu lado, tu vai ser profeta hoje, querendo ou não, tu vai ser. Não, vira para quem está do teu lado, falar para ele assim: a ordem de Deus é ficar aqui. Falar para ele, para você ficar. E você se assenta glorificando o nome do Senhor. Estamos diante de um texto bem conhecido dos irmãos. Texto esse que vai nos trazer a história de uma mulher chamada Ruth. Na verdade, a história ela é contada basicamente por uma família. E essa família vai estar introduzida uma moça chamada Ruth. Mas o que de fato eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida nessa noite é que o livro de Ruth, ele vai trazer para alguns teólogos, alguns pensadores, que o livro de Ruth, esse livro não era para estar aqui, porque o livro de Ruth ele é introduzido entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Quando a gente vai começar a ler o livro de Ruth, e você leu comigo, vai dizer que sucedeu nos dias em que julgava, que reinava, que estava à frente do povo, os juízes. Quem estava governando o povo nesse período, ou conduzindo o povo, eram os juízes. Então, peraí, se ainda estamos falando dos juízes, por que que a história de Ruth não está inserida no livro dos juízes? Por que que agora Deus faz questão de separar 4 capítulos, porque o livro de Ruth ele é bem curto, mas tem alguém que vê a importância desse livro? Porque se você olhar para a biografia do livro de Juízes,
você vai ver um livro muito de guerra, um livro onde a apostasia reinava. O povo era um povo inconstante, uma hora queria tudo de Deus, uma hora não queria nada de Deus. E quando você olha para 1 Samuel, você vai ver que ali começa o período dos reis, onde os reis vão se levantar. O que você quer dizer com isso, missionária Eliane? Eu quero te dizer que no meio de tudo que está acontecendo, Deus faz questão e vai inspirar alguém para contar a história dessa família. História essa dessa mulher que agora vai ter um livro chamado Ruth. Se nós percebermos em toda a Bíblia Sagrada, só tem 2 livros na Bíblia que tem nome de mulher, que é o de Ruth e agora de Esther. Você vai perceber porque quem está dando pauta, ou quem está relutando, está olhando para a história e está dizendo: poderíamos ter pegado o livro de Juízes, pegado a história de Ruth, colocar no livro de Juízes, porque ficaria a mesma coisa. Só que você vê um Deus que está olhando para a história do livro de Juízes, que é uma história de guerra, uma história de luta, e está dizendo o seguinte: no meio dessa guerra, no meio dessa apostasia espiritual, eu ainda sou o Senhor que entro na peleja. Eu ainda sou Deus que trago de volta aquele que está cativo. Eu ainda sou Deus que faço o homem se levantar do chão. Eu ainda sou Deus que escrevo uma nova história na vida do homem ou na vida da mulher. Eu não sei se você está compreendendo isso aqui, mas a gente ainda está na introdução e vai ser bem curta e bem rápida para você entender. Ele está dizendo para nós que entre o livro de Juízes e 1 Samuel, ele faz questão de colocar o livro de Ruth para trazer para nós que no meio desse caos, o nosso Deus ainda é um Deus zeloso, um Deus que nos ama e um Deus que tem poder de escrever uma nova história na nossa vida, independente dos tropeços da vida ou dos percursos que nós corremos no decorrer da nossa caminhada, porque nós temos uma corrida. Eu não sei se você vai entender, nós estamos numa corrida, e essa corrida ela é ligeira e constante. Nós temos um alvo, e é por isso que ele está dizendo: independente do percurso, independente das quedas ou dos tropeços, eu ainda sou Deus que sou capaz de levantar o homem do monturo, mudar a história de vida, escrever uma nova trajetória para ele, para ela. É por isso que ele vai relatar e vai dizer: coloca o livro de Ruth aí. Porque quem olha para o contexto da história geográfico entre Juízes e 1 Samuel, está olhando e está vendo um período muito difícil para a nação de Israel, o período dos reis. E agora vai entrar em 1 Samuel o período agora que é dos reis. No Juízes vai dizer que eram os juízes que governavam. Agora estão os reis governando. Muda-se muita coisa está acontecendo na nação. E Deus faz questão agora de colocar esse livro para fazer a gente entender que no meio das nossas crises, da nossa adversidade, Ele ainda pode escrever uma nova história para a gente. No meio da nossa dor, no meio do nosso luto, Ele ainda é capaz de olhar para o homem, para a mulher e dizer: tem jeito, ainda há jeito para a minha casa, ainda há jeito para a tua casa, ainda há uma solução, ainda não é o ponto final. A última palavra vem da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora é narrada a história dessa família. E o texto é bem claro, bem objetivo que nós lemos. Vai dizer que Belém agora está numa situação difícil. Não tem comida, não tem pão. Belém de Judá agora ele está sem pão, a padaria está fechada. Entenda uma coisa, o que está acontecendo com a nação nada mais é do que
atos que foram concluídos, foram feitos, e eles estão tendo que agora pegar tudo aquilo que eles fizeram, está vindo de volta para eles, porque nada mais é, o período que eles estão passando de fome, nada mais é do que uma apostasia espiritual. Então você percebe que a apostasia econômica que está se iniciando ali, nada mais é do que uma apostasia espiritual do povo. Eles agora estão colhendo algo que eles plantaram, eles agora estão colhendo algo que eles fizeram outrora. Então você percebe uma coisa: não tem pão, não tem comida, não tem alimento. Quem olha para suas famílias, quem olha para sua casa, está dizendo: como vamos congregar nesse lugar? Como vamos ficar aqui? Porque aqui não tem pão. E você bem sabe, eu estou pregando para uma igreja inteligente, que sabe que Belém significa casa do pão. Como pode a casa do pão agora estar com a padaria fechada? Não tem pão, não tem trigo. E você sabe que Israel é da agricultura, e todas as vezes que Deus queria trazer o povo para adoração, Deus sabia como chamar a atenção do povo. Todas as vezes que Deus queria corrigir a nação, Deus sabia como trazer o povo. Como, irmã Liane? Primeiro, ele fechava os céus. Fechando os céus, não tem chuva. Não tendo chuva, não tem plantação. Não tendo plantação, não tem o que comer. Logo, Israel se voltava para Deus, porque eles viviam da agricultura, precisavam da chuva para poder regar, para poder plantar, para poder comer. Qual é a segunda coisa que Deus fazia para trazer o povo de volta? Deus permitia que uma nação se levantasse contra Israel, oprimisse Israel, para que Israel viesse gritar, a se lembrar-se do Senhor, daquilo que o Senhor outrora tinha falado para eles. Então eu não sei se você está entendendo isso aqui. Deus sabe como nos trazer de volta para o centro da adoração. Ele sabe aonde mexer em mim, mexer em você. Ele sabe como nos trazer de uma forma que a gente chega, mesmo caquético, mesmo balançando, mas a gente chega, mesmo meio para lá, meio para cá, mas a gente chega, porque Ele sabe trazer. Ele sabe, pastora Patrícia, como nos trazer para o centro da adoração. Ele sabe como nos trazer de volta para aquilo que Ele quer. Que é isso, irmã? Você lembra do rei Ezequias? A Bíblia vai dizer que um certo dia Deus vai virar para o rei Ezequias, vai chamar o profeta, vai dizer o seguinte: vai até o rei e diga para ele ordenar a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Gente, quem está dando esse aviso não é só o profeta é o mensageiro. Quem manda o profeta aí é Deus que está dizendo para o rei Ezequias, ordena a sua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás. O profeta está indo, gente, dá o aviso agora ao rei. Só que o que me chama a atenção é sobre uma promessa estabelecida, é sobre algo que o Senhor outrora tinha falado, e você vai se lembrar. Deus disse que na casa de Davi sempre teria uma lâmpada acesa, e naquele momento o rei Ezequias não tinha filho. Se o rei Ezequias morre, a lâmpada da casa de Davi se apagava. Aí dá um contexto na nossa mente e a gente fica embaraçado sem entender. Deus, porventura tu é mentiroso? Porque quem está mandando o profeta ir lá e dizer para ele: ordena a tua casa, porque certamente, ouve as palavras que foram ditas, certamente tu morrerás e não viverás. Não é qualquer pessoa. Quem está mandando o recado para o rei é o próprio Deus. Aí numa madrugada, Léo, eu estava gritando na minha sala, dizendo para Deus: Deus, eu não estou entendendo, porque Senhor, tu disse que o menino ia morrer, tu disse que o rei iria morrer, mas ele não pode morrer, porque se ele morrer, apaga-se a lâmpada da casa de Davi. Que promessa é essa? Que Deus é esse mentiroso? Aí o Senhor, o Espírito Santo, gritava na minha alma, dizia: Eliane, continua lendo o texto, porque eu vou te revelar porque eu faço todas essas coisas. Aí eu continuei lendo o texto, e o texto diz que quando o profeta profetizou para o rei vira o rosto para a parede, e quando ele vira o rosto para a parede, ele vai fazer uma oração, e a oração dele é: lembra-te, Senhor, de quando eu
mexer, faz o céu se mover, porque antes do profeta sair do palácio, Deus brada do céu e começa a dizer: eu ouvi a oração do rei Ezequias, volta lá e acrescenta para ele mais 15 anos de vida. Entende isso aqui? A Bíblia vai dizer que o Senhor disse, ó, certamente morreria. Até aí tudo bem, gente. O profeta agora deu recado, o rei orou, Deus ouviu a oração. E a pergunta que eu fiz na madrugada para Deus era: Senhor, então tu não ia matar? O que é que tu ia fazer? Deus olhou para os céus, Deus olhou para mim e falou assim: irmã Eliane, entenda uma coisa, lê o texto. Rei Ezequias já estava distante há muito tempo da minha presença, e eu queria trazer ele de volta, queria trazer ele para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Eu queria trazer ele de volta e queria trazer a oração também com ele. E como eu sei como trazer aquele que está de longe para perto, eu mexo. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou pregando para uma igreja inteligente. Segura a mão desse teu irmão e fala para ele sabe aonde mexe, mas que ele te traz, ele te traz. Ele sabe aonde mexe, mas que ele te traz para o centro da adoração, ele te traz para o centro da adoração. Ele sabe. Entende isso aqui? O rei Ezequias nunca iria morrer, porque se quebraria uma palavra que o Senhor liberou. Só que o que Deus está fazendo aqui é simplesmente trazer o rei Ezequias para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Aí eu entendo que tem levantes na nossa vida que a gente quer atribuir ao nosso adversário, mas é Deus dizendo: sou eu. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer atribuir aos nossos adversários, mas tem um Deus nesse lugar que está dizendo: não é o teu adversário, sou eu, para não te perder. É por isso que está tendo alguns levantes, algumas calúnias. Por quê? Porque minha mãe costuma dizer, pastora, que sapo não pula porque quer, pula por necessidade. E quando chega a necessidade, a gente sabe o lugar que nós devemos estar e o que nós devemos estar fazendo. A Bíblia é bem clara em dizer que estava havendo uma fome naquele lugar, não tinha pão, a padaria estava fechada. E Alimeleque, o texto vai dizer que ele vai pegar a sua família e está olhando para a situação e está dizendo: vamos embora, já deu para a gente aqui, até aqui deu para a gente, o negócio é sair, ir para onde há alimento. Porque pensa comigo, gente, ninguém quer passar por crise, ninguém quer passar por tribulação. Ou você quer passar por crise? Não, não queremos passar por crise, não queremos passar por tribulações. Queremos estar onde está confortável, aonde conseguimos dar o alimento para nossa casa, trazer a provisão para casa. Elimeleque está olhando agora a situação e está olhando e está dizendo: não tem pão, aqui não tem pão. Só que ele se esquece de uma coisa, gente: o lugar foi afetado pela crise, mas o dono do lugar não foi afetado pela crise. O que foi afetado pela crise foi o lugar geográfico. Mas deixa eu te falar, o que foi afetado foi o lugar, não foi o dono do lugar. É isso que ele se esquece. E muitas das vezes tomamos decisões baseadas no momento, e tomar decisões baseadas no momento, podemos chorar por resto da vida. Tem situações que acontecem na nossa vida que nem era para estarmos passando, mas por decisões mal tomadas, no calor da emoção, pagamos o preço até hoje. E o problema não é pagarmos o preço, o problema é que levamos pessoas que não tem nada a ver com a história junto com a gente. O problema é que a gente pega toda uma casa, envolve e diz: estamos indo embora, aqui já deu, não dá mais pra gente. Só que a consequência fosse só para você, estava bom. A consequência para toda uma casa. Por isso
isso que devemos ter cuidado. Com o quê? Com decisões tomadas no calor da emoção. Se não tem domínio próprio com o que está acontecendo, faz como Mateus 6,6 ensina: entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Porque decisões tomadas no calor da emoção, ela vai trazer consequência para a gente. Só que ele está olhando e está dizendo: não tem pão aqui, não tem alimento aqui, eu estou indo embora. A crise chegou, gente. E esse negócio de crise mexe com a gente, porque nós não queremos passar dificuldade, nem ver um dos nossos passar dificuldade. Então você percebe que na verdade o que ele está fazendo é tentando sair de uma situação que não tinha como sair. Porque para onde tu for, sabe o que as pessoas dizem? Estou saindo daqui porque aqui tem problema. Deixa eu te dar uma notícia: lá também tem problema. Porque aonde você for, vai ter problema. Até chegarmos à mansão celestial, que vai dizer que lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais pranto. Até chegarmos lá, tu vai ter diversidade, vai ter pranto, vai ter lágrima. Então para onde eu for, vai ter dor. Aí olha isso aqui, o texto é bem claro, gente, vai dizer que a crise, ela faz a gente tomar decisões no calor da emoção. E porque tomamos as decisões, podemos pagar um alto preço por elas. E o problema está aqui, gente: crise. Quem gosta de ouvir falar sobre ela? Ninguém. Quem quer ouvir que vai passar dor, que vai sofrer lágrima, para permanecer num lugar onde não está gerando nada? A primeira atitude que nós temos é: Senhor, por que tanta dor? Por que tanto sacrifício? Por que tanta lágrima? Por que tanto choro? Porque nós não queremos passar por isso. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar, mas eu tenho que te dar. A porta estreita, ela não mudou, continua estreita. O caminho ainda continua do mesmo jeito, ele ainda é apertado. Tu vai chorar, tu vai gemer para chegar. Não tem outro jeito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que você lê, que eu estou lendo, que está dizendo que o caminho não mudou, ele continua apertado, a porta continua estreita. Não tem como dar jeitinho. Só que a nossa alma, ela grita por tudo isso. Só que eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida hoje, e a palavra para você é: fica onde Deus te colocou, porque pão vai voltar para casa, a padaria vai voltar a funcionar, os maquinários vai voltar a funcionar. Quem está olhando está dizendo: acabou, não é mais padaria, não tem pão. Porque vou te falar uma coisa: padaria sem pão é tudo menos padaria. Padaria tem que ter pão. Quem olha para uma padaria e não vê pão, está dizendo: acabou a história dessa padaria, é tudo menos padaria. Só que eu trouxe uma notícia para você: vai voltar pão de novo para Belém. Vai ter pão de novo. A padaria vai voltar a funcionar como nunca, pastor. A padaria vai voltar a dar pão, e quem vai olhar vai dizer: como é que pode? Há tanto tempo fechada, há tanto tempo que ninguém nem mais lembra como é que é o pão de lá. Mas aí Paulo vem dizendo que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. De repente, na tua trajetória, a padaria fechou por alguns dias, alguns meses, mas eu tenho uma notícia para te dar: vai voltar a ter pão de novo. A padaria vai voltar a funcionar. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que agora, Gênesis capítulo 26, o texto está dizendo que houve uma fome naquele período maior do que no tempo do seu pai Abraão. Isaac está enfrentando uma crise, não tem comida, não tem alimento, não tem nada. O coração dele está voltado para descer o Egito. Só que Deus sabia da intenção do coração de Isaac. Aí Deus brada do céu e diz: Isaac, não desças ao Egito. O Egito era a única nação, gente, que tinha alimento naquele tempo.
Era o único lugar que tinha comida para se alimentar. E quem não quer se alimentar, gente? Quem não quer trazer comida para sua casa de novo? Quem não quer ver os filhos bem? Isaac está desejoso a descer ao Egito. Só que Deus vai bradar do céu e vai dizer: Isaac, não precisa tu descer ao Egito, fica em Gerar. Só que Gerar também não tinha comida, não tinha alimento, nada estava dando. Vai dizer alguns historiadores que antes mesmo da cair semente na terra, ela já morria, antes de chegar à terra, de tal grau que estava a fome naquele lugar, não tinha alimento nenhum. Só que a ordem de Deus para Isaac foi: Isaac, fica em Gerar. A ordem era clara de Deus, dizendo: Isaac, fica em Gerar. Por que, irmã Liane, Deus disse isso para ele? Aí lá embaixo você vai ler, vai dizer que o Senhor vai dizer: Isaac, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Eu gosto desse versículo, porque o Senhor não vem dizendo: Isaac, eu multiplicarei a tua semente como o grão da areia da terra do mar. Não, não, não. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Só para o nosso conhecimento, que eu sei que vocês sabem, tem mais estrela no céu do que grão de areia da terra. Tem mais estrela no céu do que grão de areia do mar. Era Deus dizendo para Isaac: Isaac, nessa crise que você está, não vai ser a terra que vai te sustentar ou te guardar. Nessa crise que você está, quem vai te guardar é o céu. Isaac, nesse período caótico que você está, nessa briga entre a carne e o espírito, quem vai te guardar não é a terra, é o céu. Eu não sei se você tem mão para levantar, ou boca para adorar. Só que Deus está dizendo para alguém assim: quem vai te guardar nesse período de crise não é o governo, não é teu emprego. Quem vai te guardar nesse período de crise é o céu. Quem vai te guardar nesse período de crise é o céu. Eu vou repetir isso aqui: quem vai te guardar nesse período de crise não é a terra, é o céu. Eu gosto disso, porque ele está dizendo: ó, nesse período de crise, quem vai guardar vocês é o céu. Quem vai te guardar é o céu. Ele estava dizendo: Isaac, fica tranquilo, meu filho, porque aquilo que tu precisa, a terra pode até não estar te dando, mas o céu está liberando. Aquilo que você precisa, a terra pode até estar segurando para não liberar, só que o céu já liberou. E quando o céu libera, até a terra tem que obedecer. Ele está dizendo: Isaac, se preocupa não, porque eu guardo a tua casa. Isaac, se preocupa não, porque eu guardo o teu chamado. Isaac, se preocupa não, porque eu guardo a tua família. Somente fica em Gerar. Era Deus dizendo: quando tu ficar, eu me responsabilizo sobre toda a tua casa e todos os teus negócios. Deus está dizendo para alguém, de repente, que chegou aqui já com o coração cheio, doido para tomar uma atitude, e Deus está dizendo para alguém: não é hora, fica em Gerar. Porque a crise, gente, a vontade que nós temos é de tomar decisões. A vontade que nós temos é fazer alguma coisa. Somos seres humanos, gente. A gente quer agir, a gente quer vencer na força do braço. Só que Ele me trouxe aqui nessa noite, bem rápido, que a hora já foi embora, para te dizer o seguinte: não precisa na força do teu braço, só fica onde Ele te mandou. Não, tu não entendeu. Não precisa na força do teu braço, só fica onde Ele te mandou. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso aqui. A crise, ela faz a gente tomar atitudes, só que Ele está dizendo: fica,
porque eu me responsabilizo por você. Quando aquela família vai embora, eles estão dizendo: lá não tem pão, lá não tem alimento pra gente, vamos embora. Só que Belém, gente, sempre foi a casa do pão e sempre vai ser. Percebeu? Tem uma crise lá, mas o nome não mudou, continua sendo a casa do... A crise chegou, mas o nome não mudou, continua sendo a casa do... É Deus dizendo para alguém: é momentâneo, isso vai passar. O negócio é como a gente vai ficar. Só que eu entendo que no meio da crise é difícil permanecer, mas Ele vai dizer: se tu ficar, tu comerás o melhor dessa terra. Sabe qual é o nosso problema? E eu encerro. O pastor me deu 25 minutos, já estou até passando. Escuta isso aqui. Sabe qual é o nosso problema? As crises, gente, faz a nossa fé muitas das vezes vacilar. As crises, ela vem querendo tirar a nossa força. A crise, ela vem querendo tirar a nossa fé naquilo que Deus falou a nosso respeito e a nossa casa. Só que vale a pena ficar naquilo que Deus falou, mesmo mediante a crise. Deixa eu te contar algo aqui para edificar a tua fé. Mariana devia ter os seus 2 anos de idade. Estávamos sofrendo uma crise, pastor. Crise, eu não ia contar isso aqui não. Crise. Ela devia ter os seus 2 anos. Quem é mãe sabe, né? Ela já comia comida. Só que na hora de dormir tinha que ter o quê? A mamadeira. Ou se não tivesse a mamadeira, nem dormia, era a noite toda chorando. Então já tinha o costume, para dormir, tinha que mamar. Crise estabelecida. Só tinha leite e açúcar, não tinha mucilão. Eu virei para o meu varão e disse assim: Marcinho, como é que vai ser? Ele falou assim: Eliane, não sei. Só que crente no meio da crise, ele não dá chilique, ele vai para a casa de Deus. Crente no meio da crise, ele não esperneia na rede social, ele vai para a casa de Deus. Crente no meio da crise não vai ligar para A, para B, ele vai poder pedir socorro àquele que pode. Se arrumamos, fomos para a igreja. E ele disse assim para mim assim: vamos de carro, tá? Porque tem gente que acha que crise só passa quem está a pé. Todos passamos por crise. Fomos para a igreja. Chegamos na igreja, estamos adorando, e eu olhava para o relógio e dizia: Jesus, essa garota vai gritar. E Marcinho disse: faz o seguinte, bota bastante açúcar. Falei: eu estava com a diabética. Bota bastante açúcar, vai ficar docinho, ela vai tomar. Falei: ela não vai tomar. Fomos para casa, adoramos Jesus, porque crente na crise vai para onde, gente? Fomos para casa. A minha casa que eu moro não tem garagem. A garagem é lá na minha sogra, onde reside também em cima meu cunhado. Fomos guardar o carro. E crente sabe passar por crise que ninguém nem percebe, né? Chegamos lá para conversar com a minha sogra, conversamos, rimos, estamos conversando, e eu pensando: daqui a pouco ela vai gritar. De repente o meu cunhado entra e diz assim: Eliane, quero falar com você. Eu falei: fala. Ele disse: deixa eu te perguntar uma coisa, a Mariana toma mucilão? Eu disse: oi? Eu falei: toma. Por quê? Ele falou: porque eu fui no mercado, comprei vários sacos, porque eu fico embarcado, e para não faltar em casa eu comprei muito saco de mucilão. E chegando em casa eu descobri que o Estevão, é o filho dele, não toma mucilão, nunca tomou. Ah, tu não entendeu isso não. Aí ele disse: faz o seguinte, pega esses mucilão que estão aqui, porque daqui a pouco vai sair da validade. Ela toma. Eu falei: ela toma com gosto. Vai se colocando de pé, eu vou terminar porque tem uma apresentação. Outro dia a gente pega sobre Belém. Vai se colocando de pé, com a permissão do pastor. Escuta isso aqui. Crise, todos nós vamos passar. Só que nós temos que fazer que nem o salmista falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu tem que ter uma certeza como cristão: venha o que vier, passa o que passar, tu não pode mudar, não pode revogar, não pode virar para trás,
No dia da tua angústia, a tua fé, se a voz dela é pequena, Deus está dizendo para alguém: reage no meio dessa crise. No meio da crise, tem socorro para quem vem para a casa de Deus. Segura a mão do teu irmão e fala assim: é aqui que você tem que estar no dia da tua crise. É aqui que você tem que estar no dia do teu luto. É na casa de Deus. Não tem outro lugar, pastor Fábio Gomes. No dia da crise, no dia da dor, é aqui que nós temos que estar. Porque provisão virá. As pessoas acham que a gente confia em muita gente. Lembra quando foi dar aviso à rainha Esther? Lembra? Ela disse: tem muito tempo que eu não me apresento na presença do rei. Aí Mardoqueu vai dar uma resposta para ela, muito linda, pastora. Se de tudo te calares, porque crente que tem certeza da chamada, daquilo que Deus falou sobre a vida dele, independente da resposta que vem do lado de lá, ele está dizendo: se de tudo te calares, provisão de outro lugar Deus fará para esse lugar. É a certeza que independente da crise, independente que nós estamos passando, fiel é Deus para nos sustentar. Ele vai dizer que Ele cuida das aves do céu, que não ajunta nem está em celeiro. Quanto mais de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da tua casa. Crise. Eu ia falar sobre a casa do pão, mas a hora não vai dar. Vamos ficar aqui na crise. É porque eu sei que tem gente aqui que chegou aqui debaixo de crise, pastor. E sabe qual é o mais difícil? Que às vezes as guerras que nós estamos enfrentando é uma guerra interna. É guerra que ninguém vê. E essa guerra interna tem consumido a tua alma, tem roubado a tua força. Por muitas das vezes tem te aprisionado dentro de uma cama, tentando entrar num quadro de depressão. Porque essa crise está tentando roubar de você algo precioso, a tua alegria. Porque Ele vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Ele quer ver você moribundo, cabisbaixo. Ele não quer ver você alegre, porque Ele sabe que pode estar sem R$1 no bolso, mas se tiver a certeza do Deus que te chamou, quem olha para você fica confundido. É por isso que tem gente que não entende, está em crise, mas está fazendo obra em casa. Como pode? Está em crise, mas compra carro. Está em crise, mas compra casa. Tem gente olhando para a gente e não está entendendo nada. Deus está dizendo: é porque eu preservo a tua casa no meio da crise. Tem gente que olha e não entende nada. Só que vale a pena ser fiel a esse Deus. Segura a mão do teu irmão e fala para ele: vale a pena ser fiel a esse Deus. Fala para ele: vai voltar a ter pão, calma. Os maquinários vão voltar a funcionar. Eu não sei por quanto tempo a tua padaria está fechada. Eu não sei há quanto tempo essa panificação não volta a funcionar. Se de repente ela estiver já indo no tranco, tem um segredo: o quê? Pega o óleo, vai botando óleo na máquina, que ela vai voltar a funcionar de novo. É Deus dando um segredo para alguém e está dizendo: eu não sei há quanto tempo você não coloca pão nessa prateleira. Só que Deus está dizendo e manda dizer para alguém aqui: houve um barulho, e tem um ruído, tem alguém falando, voltou o pão para a casa do Senhor de novo. A padaria voltou a funcionar, está em perfeito estado. Quem está olhando está dizendo: como pode? Voltou a funcionar? Voltou. Aí Ele vai dizer: porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. As pessoas duvidam daquilo que Deus está falando, ou que Deus está fazendo. Duvidam daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa. Quem olha hoje, depois de muito tempo, uma padaria aberta, ainda vai duvidar, pastor. Lembra
de quando foi construído de novo o templo, lá em Ageu, lembra? O texto diz que o templo não era tão luxuoso quanto o templo de Salomão. Não tinha prego de ouro, até porque eles estavam pobres, pastor, mas estavam fazendo o templo. Só que o texto está dizendo que tinha, quando inaugurou o templo, tinha um povo que estava se alegrando, vendo o templo de novo de pé. Mas tinha uma minoria, pastor, que viu o primeiro templo, e essa minoria está chorando, se lamentando, porque não é o mesmo templo de Salomão, não é tão bonito como o de Salomão. Aí eu gosto de Deus, porque enquanto pessoas estão preocupadas com coisa terrestre, com coisa da terra, vem Deus do céu dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Se eu quisesse fazer, eu fazia muito melhor do que no templo de Salomão. Eu não estou preocupado com a aparência, eu quero. É Deus dizendo pra gente, eu termino. Vai voltar a ter pão de novo. O Senhor é Deus para trazer de novo aquilo que se perdeu. O tempo só está trazendo para você aquilo que ficou esquecido. É Deus dizendo para alguém que chegou nessa casa hoje, que de repente, pastor, só veio só visitar num domingo, mas você sabe que Deus marcou esse encontro contigo para te dizer: está há muito tempo essa padaria fechada. Vamos voltar a funcionar, porque sempre foi padaria, nunca vai deixar de ser. Mas padaria, toda padaria que se preza tem que dar pão. Toda padaria que se preza precisa ter pão, precisa ter trigo para fazer pão. Não dá para ter nome de padaria e não ter pão. Não dá para ter aparência de padaria e não produzir pão para ninguém. Não dá para fingir que está tudo bem, quando na verdade não sai uma fumaça daquele forno. Não dá para fingir, gente, que está tudo muito bem, quando na verdade a gente já parou de produzir pão há muito tempo. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Cadê você que levanta sua mão no seu lugar mesmo, que por muito tempo deu pão, mas agora a padaria se fechou, está há muito tempo sem produzir nada. Só que a notícia que chegou é que vai ter pão de novo. Elimeleque pegou a sua família, foi para uma cidade, para um lugar aonde não era para estar, nem era para ficar. Decisões precipitadas. Só que a notícia que chega lá é: Deus visitou o seu povo, vai ter pão de novo. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é: resiste a essa crise, sustenta ela, e para a vergonha do teu adversário, passa com ela cantando. Coloca um louvor naquela casa, vai adorando. Quem olhar vai dizer: mas está em crise lá, mas a adoração não parou. Está em crise lá, mas eu não paro de adorar o Deus que me chamou. Deixa eu te falar uma coisa, porque tem alguém para vir aqui, pastor, que está em crise mesmo. Uma dessas crises, outra vez a Mariana na história, né? Uma dessas crises, a gente estava indo fazer a obra de Deus, eu estou arrumando a garota, crise. A calcinha da garota não parava no corpo, o elástico já tinha se perdido. Eu falei: Jesus, não tem uma calcinha para botar nessa garota. Que luta, que guerra. Que guerra. Estava eu e meu esposo, ele disse: meu Deus, que guerra é essa? Eu falei: mas vamos adorar, vamos embora. Vamos fazer a obra de Deus. Aí minha prima falou assim: Eliane, entrega aqui, o negócio ficou na minha casa e tal. Eu fui entregar ela, fui de carro, parei na porta da casa dela, entrei, pastor. Quando eu entrei, ela disse assim: Eliane. Eu falei: oi. Ela disse: menina, deixa eu te falar um negócio antes que você vai embora. Eu falei: fala. Eu comprei umas calcinhas para a Graziela e um pacote. Só que eu achei que ela era M, mas ela é GG, nem passou na perna dela. E tu sabe que roupa íntima não troca. Eu olhei para ela e disse: ela disse: tem um pacote fechado aqui, será que dá na Mariana? Eu falei: com certeza. Quem olha para você todo arrumado, toda maquiada, linda, no salto,
não tem noção das crises que nós estamos enfrentando. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, sustenta essa crise. Segura ela e vai dando glória. Segura ela e vai dando glória. Porque uma hora a história muda, uma hora a chave vira, uma hora a porta se abre, uma hora Deus muda o teu cativeiro, uma hora quem não tinha, não pega mais emprestado, vai ter para dar e vai sobrar. É Deus dizendo para alguém: sustenta a tua crise e vai dando glória. Isso. Cadê você que precisa aceitar Jesus como teu Salvador? Que está há muito tempo distante, gente, da padaria, mas está na hora de voltar. Lá não é o teu lugar. Teu lugar é em Belém. É na casa do pão. E Deus está dizendo para alguém assim: eu estou sentindo saudade de você. E eu sei que essa hora é uma hora de guerra. E as irmãs da oração, os irmãos da oração, vai ficar intercedendo pela tua vida. Porque o que o adversário mais quer é deixar você aonde, no estado onde você está. Porque ele sabe quando você dá um passo, Deus, ele se responsabiliza pela gente. Porque o Deus que você serve é um Deus educado. Ele não é o teu adversário que arromba a porta, invade, acaba com a casa, não. Ele é educado, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então você percebe que ele só pode te guardar mediante o teu posicionamento. Porque ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo: não é para quem passa um domingo à noite, é para quem habita. E Deus está dizendo para alguém assim: eu quero te dar segurança nessa noite. Eu quero pegar as tuas guerras para mim e quero lutar contigo. Eu te contei sobre crise, não te contei? Mas deixa eu te falar do Deus que muda o cativeiro. E do Deus que tira a gente da crise e faz a gente ficar onde a gente nunca imaginou estar. Que isso, irmã Nani? Tô indo para a igreja, pastora. Crise. Uma saia jeans. Eu tinha uma saia jeans. Sabe que saia jeans a gente não lava todo dia, né, gente? A gente usa, depois bota lá guardadinha, né? Depois tu lava. E eu usava muito, só tinha uma saia jeans. Eu lavava. Hoje a geladeira não tem. Vai vindo. Hoje a geladeira não tem mais aquela parte de trás, né? Mas eu gostava, porque eu secava a saia lá atrás. Era refrigério da crise. Peguei a saia, correndo para ir para a igreja. Estava muito suja, pastora. Enfiei a escova de roupa no balde d'água. Esqueci que eu tinha deixado o ferro ligado, quente. Peguei aquela água toda e tchash, na saia, para limpar, para ir para a igreja. Só passar uma escovinha na frente. Peguei o ferro quente. Ele grudou na saia. Quando eu puxei o ferro, pastora, veio toda a parte da frente da saia no ferro. A minha lágrima desceu. Eu disse: Deus, eu não tenho outra saia para ir para o culto. Era a única saia. Eu não sei se você conhece a minha história, mas era a única saia. Escuta o que eu estou te falando. Se tivesse outra saia, eu iria com outra saia, mas era a única saia. Eu lavava ela no dia que não tinha culto, para poder secar ela. Eu queria ir para o culto, Narcisa, mas a saia estava grudada no ferro. Como eu chorei naquela noite. Mal eu sabia que Deus naquela noite estava escrevendo uma nova história para mim. Aqui só tinha uma saia para vestir. Hoje olha e diz: qual que eu vou? Qual que eu vou escolher para estar no culto? Eu fico imaginando Léo, Deus do céu, dizendo: tu não vai ter várias saias, tu vai ser a dona que confecciona as saias. É por isso que Deus me trouxe aqui para te dizer: sustenta a tua crise, vem adorando a Jesus. Vem com lágrima no rosto,
Vem sofrendo, vem chorando, mas vem. Porque o salmista vai dizer que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, com seus molhos de alegria. Já tem uma vida aqui na frente. Cadê você que quer retornar para os caminhos do Senhor? A oportunidade está aberta, gente. A hora é essa. Tem uma nova história para ser escrita a teu respeito. Tem um novo caminho para você. Essa crise não vai te matar. Deus só está escrevendo uma nova história para a tua vida. Deus está dizendo: aonde foi a vergonha, vai ser a dupla honra. Aonde teve planto, vai ser alegria. Cadê você? Porque eu sei que tu veio, moça, hoje com o coração apertado. E Deus está dizendo para você: pode vir, porque eu vou mudar a tua história. Eu tenho uma nova história para a tua vida. A Mariana vai adorar e você vai ficar de pé. E se tu sentir desejo no teu coração, você vai vir aqui na frente. Você vai levantar as tuas mãos cansadas para Jesus e vai dizer para Ele: Senhor, pode soltar. Eu quero mudar o rumo da minha história hoje. Deus está dizendo para alguém aqui: aonde foi vergonha, vai ser dupla honra. Se eu soubesse, pastor, que daquela saia Deus ia fazer tantos mais na minha vida, ela já tinha queimado há muito tempo. Segura a mão do teu irmão e fala para ele: se segura nessa crise, fica crente. Fala, mas fica firme nessa crise. Escuta isso aqui. Fiel é o que começou a boa obra na tua vida. Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Escuta. Cadê você que precisa aceitar Jesus? É guerra, irmão, é guerra, eu sei. Mas vem, porque tem mudança de cativeiro hoje. Vem, porque o Senhor quer dar um rumo na tua vida hoje. Eu vou chegar até você. E sabe o que aconteceu? Escuta. Escuta o que Ele te diz hoje. A voz de Deus pra dar. Dizendo, espera um pouco, que agora eu vou falar. E Ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer.
Jesus. Agora você fala assim: eu sou a Mariana. Essa aí é a Mariana, igreja. Glória a Jesus. Emanuele, Josi. Amém. E, diante de tudo que o Senhor usou o instrumento, foi a missionária para falar, as irmãs desejam uma oração de fortalecimento, evidentemente, mas algumas das irmãs querem renovar a aliança com o Senhor. Emanuele, o Josi, ou apenas a oração diante de todo o contexto que foi apresentado nessa noite. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor, Emanuele? Você quer renovar a sua aliança com o Senhor? Oh, glória! Quem entendeu já aplaudiu, já se alegrou. Você consegue entender que tem festa no céu? Emanuele está renovando a sua aliança com o Senhor. Ela sabe que não é fácil, mas o Senhor vai te sustentar, como foi falado hoje. Amém? E você, Josi? Quer renovar a sua aliança com o Senhor? Você se alegra, igreja, que a nossa irmã Josi quer renovar a aliança com o Senhor? Amém, igreja do Senhor Jesus. Pastor Fábio. Queridos, estenda as mãos para cá. Bem, isso. Esse é o ponto alto de toda essa reunião aqui. É o momento que o céu se move. Amém? A Bíblia diz que é uma grande festa no céu, quando os pecadores se arrependem. Amém? A irmã Emanuele, a irmã Josi estão renovando as alianças. E foi para essas coisas que essas portas foram abertas. Então você que se alegra, fique de pé só mais um pouquinho. São vidas no altar, querido. Amém? De todo o esforço que você fez para chegar aqui, esse é o momento que você deve dedicar-se, irmãos, como nunca. Porque são almas, irmãos, se rendendo aos pés do Senhor. Estenda as mãos para cá. Bondoso Deus e eterno, louvamos o teu nome uma vez mais, glorificamos o teu nome pela vida das tuas servas que se rendem a ti, que reconhecem a dependência no Senhor. Pai, através desse gesto, elas declaram a sua grandiosidade, a sua deidade, e entendem que sem o Senhor não será possível prosseguir. Mediante a prédica da tua serva, a unidade do corpo, o Senhor nos presenteia com essas almas no teu altar. E da mesma forma que os céus entram em festa, nós também nos alegramos, Senhor, na tua presença. Apresentamos a ti essas vidas e glorificamos o teu nome, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas calorosa? Tem umas 3 irmãs para abraçar essas vidas? Tem umas 4 irmãs para abraçar essas almas? Tem? Isso, pastora Patrícia.